completou um ano da morte desse aí, coloca. Nessa mesma época do ano passado, o Brasil parava para acompanhar uma das maiores operações policiais da história. A procura de um assassino frio e cruel, Lázaro Barbosa, o homem que interrompeu os sonhos e tirou a vida de 4 pessoas da família Vidal em uma chácara em Ceilândia. No dia seguinte, invadiu outra casa, fez pessoas reféns, comeu, usou drogas e foi embora. Na mesma região, fez mais uma família refém e foi embora levando o carro deles. O veículo foi abandonado e incendiado às margens da BR-070 em Cocalzinho, dando início à fuga que se arrastaria por 20 dias em cidades e povoados de Goiás. Policiais civis e militares do DF e do estado de Goiás se uniram nas buscas pelo criminoso que se escondia em meio ao mato. O primeiro encontro entre Lázaro Barbosa e a polícia aconteceu nessa propriedade aqui. O local também foi onde aconteceu a primeira troca de tiros. A propriedade pertence a um policial. O criminoso estaria tentando fugir para a casa do pai, que fica a poucos metros ali para frente. Mas, depois de encontrar a polícia no caminho, resolveu procurar abrigo nessa casa abandonada. Inclusive usou esse muro aqui atrás para se esconder de quem passava lá atrás na estrada e daqui observava a atuação dos policiais. Na fuga, Lázaro continuou cometendo novos crimes. Invadiu novas casas e até colocou fogo em um dos quartos. A cada dia que se passava, o contingente de policiais aumentava e o reforço de outras forças de segurança se juntava na caçada. As invasões a casas não parou. O bandido invadiu mais uma, fez uma família refém, só que dessa vez, uma adolescente conseguiu avisar a polícia que o bandido estava lá antes de serem retirados da residência e levados para a mata. A polícia conseguiu resgatar a família e, mais uma vez, Lázaro atirou contra eles. Sai do rio! Sai do rio! Depois desse dia, o medo tomou conta da região e as pessoas começaram a deixar suas casas. A PRF montou barreiras nas rodovias que passavam pela região e a Receita Federal emprestou um drone de visão noturna para tentar localizar o foragido. O criminoso se aproveitou desse medo das pessoas, que fez com que muita gente saísse de casa, deixando as portas até assim. Na época era fácil encontrar casas completamente abandonadas e com as portas abertas. Ele se aproveitava dessa situação, muitas vezes, para procurar abrigo durante a noite. Os policiais encontraram, inclusive, em algumas casas, armadilhas que o criminoso deixava para saber se a polícia passou ou não pelo local e até mesmo montava emboscadas para os próprios policiais. Nós entramos numa residência e havia roupas molhadas, né, e batia com as roupas que o Lázaro estava usando. E foi a residência que ele utilizou. Ele já tinha trabalhado nesse local, né? Depois nós ficamos sabendo que ele já tinha trabalhado nesse local. E quando eu fui fazer o adentramento nessa residência, havia um fio conectado à maçaneta, um fio de energia conectado à maçaneta. E o som, havia um som dentro da casa e ele estava no último volume. E assim, quando nós entramos, nós abaixamos o som. Então era uma estratégia que ele utilizava, porque uma vez que você chega num ambiente que o som está te incomodando, você vai abaixar o som. O tenente-coronel comandou a equipe que conseguiu localizar o criminoso. Eles passaram 11 dias atrás de Lázaro Barbosa e conseguiram observar outros truques que o pistoleiro usava para tentar se passar por morador sem levantar suspeitas de que ele estava na região. Em determinados momentos, porque ele entrou em algumas residências, né, em algumas chácaras aqui do local, ele colocava a botina, né, para simular que talvez seria algum morador, mas não tinha morador nenhum, né, na região. A vontade de pegar Lázaro Barbosa era tanta que algumas equipes passavam dias e noites nas matas. O suspeito novamente apareceu, pediu comida em uma fazenda e trocou tiros com o fazendeiro. E mesmo com policiais a pé, cães e até helicópteros, o suspeito conseguia despistá-los. A força policial chegou a ter 300 membros envolvidos. As investigações apontaram que, na verdade, Lázaro não estava escondendo no mato sozinho e contava com o apoio de outras pessoas. O fazendeiro Elmir Caetano foi preso na época, acusado de ajudar Lázaro a se esconder, alimentar e até mesmo
se manter atualizado do que estava acontecendo. Mas a primeira vez foi que ele estava carregando o celular na cozinha, na areazinha do fundo da sede. Foi a primeira vez que eu vi ele. Quando ele te viu, qual que foi a reação? Ele só pegou, tirou o carregador da tomada, com o celular na mão e saiu andando. Normal. Nem falou com você? Não, nem falou nada. Alain, em que momento você percebeu que aquelas brincadeiras, no fundo, poderiam não ser só brincadeiras e que o seu homem realmente estava acobertando o Lázaro ali? Principalmente quando ele chamava para almoçar, na hora do almoço, que ele gritava, Lázaro, vem comer, a comida está pronta. Aí eu começava, e a comida estava sumindo também lá dentro, aí eu falava para ele, ele não falava nada. Depois da prisão do fazendeiro, Lázaro seguiu rumo a Águas Lindas de Goiás e apareceu na casa de Luana, a ex-companheira com quem o procurado tinha um filho de 3 anos. Ele simplesmente chegou aqui, me deu os R$300 para comprar coisas do nosso bebê, simplesmente saiu. Daí, minutos depois, ele voltou e pediu meu celular para ligar para a atual dele, para a atual mulher dele. Eu emprestei. Falei, pode conversar aí com ela. Por volta de 9h da noite, o foragido então deixou a casa da ex-companheira e voltou novamente para o mato. Vizinhos da região, percebendo a movimentação de Lázaro, avisaram então a polícia que ele estava aqui na região. A primeira viatura a chegar foi da Polícia Civil, que percebeu um vulto indo em direção ao mato. No primeiro momento não viram para onde ele tinha ido. Depois conseguiram ver uma pinguela, ele tinha entrado e era entrado na mata. Eles tentaram ir atrás. Quando eles chegaram perto, o Lázaro ele gritou, se entrar mais eu dou um tiro na cara. Eles recuaram e começaram a verbalizar com ele. Começaram a conversar com ele, tentando que ele se entregasse. E ele não quis se entregar. Antes de entrar na mata, Lázaro foi flagrado por esta câmera de segurança. Com a informação do local, o tenente-coronel, que já tinha verificado a forma em que o criminoso tentava enganar a polícia, com base nas suas análises, decidiu ir para outro ponto, contrário ao local em que a grande operação acontecia. Foi por volta de 8h30 da manhã e foi quando nós percebemos a operação indo para um flanco da mata. E também o emprego de todas as aeronaves naquele flanco. Mas nem todos os policiais da equipe concordaram com a decisão. Um dos policiais me questionou, chefe, não estou entendendo o senhor, né? Porque todo mundo está indo para uma direção, o senhor está indo para outra, né? Até o oficial tal está indo para essa direção, que é o oficial que já foi testado por várias vezes. Aí foi quando nós tivemos um entrever ali, né? Eu falei assim, os senhores estão me acompanhando de agora ou desde o início da operação? Naquela manhã, Lázaro teria se deslocado mais por dentro desse córrego, justamente para tentar evitar deixar rastros. Mas, na hora que passava pelo córrego, teria sido visto por um dos policiais que percebeu o vulto do criminoso. A informação foi compartilhada com a outra equipe que estava nessa região. E os policiais perceberam que mais ou menos ali na frente tinha alguém escondido em uma moita. Eu caminhei em direção ao local que ele havia visto esse vulto. Quando eu cheguei nesse ponto, novamente, aí nesse momento passou uma aeronave do BAVOP de Brasília, que estava indo abastecer. E nesse momento que passou a aeronave, ele ficou meio atordoado e começou a caminhar, e eu percebi mexendo os bambus, né, e foi quando eu percebi ele deslocando. No que eu percebi ele deslocando, ele olhou para a aeronave e aí foi a hora que eu posicionei a equipe e nós avançamos na direção dele. Quando nós avançamos na direção dele, foi quando a aeronave acabou de passar e a hora que ele voltou a olhar para frente, ele percebeu a equipe. E aí ele agiu da mesma forma, né? Ele verbalizou, não vem que eu vou atirar na cabeça, e abriu em fuga no meio do bambuzal. Nós só víamos o bambu mexendo. E conforme já acordado com a equipe, nós avançamos, e ele atirando na nossa direção, né? Nós avançamos em leque e revidamos a injusta agressão. Em determinado momento, nós tomando tiro e eu percebi que cessou a agressão vindo dele, né?
E aí nós cessamos a agressão, né, e fomos checar. E aí, em determinado momento, ao lado ali dos bambus, a gente já percebeu ele caído, né, com as 2 armas de fogo já. No caminho, o coronel avisou o restante dos policiais que participavam da operação que a caçada finalmente tinha chegado ao fim. Atenção, senhores. As equipes que estiver deslocando aí atrás do Lázaro, retrair para a base aí. Tivemos o confronto nesse momento com o indivíduo aqui, possivelmente é o Lázaro. Estamos encaminhando ele aí para o ponto base, para socorro. Parabéns a todas as polícias empenhadas na busca desse sujeito. Nas cidades e povoados da região, as pessoas também comemoraram. O vídeo da chegada dos policiais com o foragido mais procurado do país ganhou as TVs e internet como um dos vídeos mais vistos da semana. A caçada ao criminoso fez mudar até o curso de formações de policiais militares de Goiás. Nós fizemos um estudo de caso, até para saber onde nós acertamos e principalmente onde nós erramos. E esse estudo de caso subsidiou e ainda subsidia os novos cursos de capacitação dos nossos profissionais da segurança pública. Então, hoje nós temos também um viés, né, um treinamento específico para aquele tipo de região acidentada e para aquele tipo de enfrentamento, né? Um sujeito que não estava interessado em fugir. É diferente, assim. É diferente, por exemplo, um assaltante de banco que vai para uma mata daquela sem conhecer, mas está no intuito de sair, de fugir. Ele não. Aquele psicopata, ele foi para uma região que ele conhecia desde pequeno, que ele se movimentava com muita facilidade e que ele não queria sair.